Amigas e amigos, estamos juntos hoje para conversarmos sobre o grande desafio da ciência chamado problema mente-cérebro, consciência. De que modo, então, podemos trazer novas soluções para este problema? O filósofo Schopenhauer chamou a este problema da ciência, da filosofia, de o nó do mundo. Então pensamos que vamos hoje conversar sobre como desatar esse nó. Então existem várias propostas teóricas e experimentais que avaliam o que é a mente, como ela surge, de que modo ela funciona. Para alguns, há uma dualidade. A mente não é material e o cérebro é material. Descartes foi um grande precursor dessas ideias de que são entidades diferentes. Há também o dualismo interacionista, que já considera que mente e cérebro são interativos. Há outras formas de avaliação do fenômeno mente e cérebro, chamado de epifenomenalismo, também de funcionalismo e idealismo. No caso do idealismo, associa-se a consciência a um espírito, um ser, portanto. Então, se considera que não há pesquisas para determinar que existe uma entidade não material que se possa provar que acontece desse modo. O funcionalismo, que é a teoria atual mais aceita, ela considera que tudo que sente dor, que enxerga o vermelho e que pensa sobre si, sobre o próprio ato de pensar e escreve sobre o ato de pensar, não é um objeto, digamos, material. Então, se você pensa quem você é e você começa a situar-se em termos do seu CPF, do seu nome, da sua família, dos bens que você tem, da sua conta no banco, a percepção da consciência ainda é muito limitada pelos estudos que nós vamos desencadeando. Durante algum tempo, participei de estudos no Laboratório de Mapeamento Cerebral e Integração Sensório-Motora, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e pude ter acesso a centenas de artigos e de publicações e contato com experimentos através da eletroencefalografia, do EEG, que foi o meu estudo sobre a meditação, a neurofisiologia da meditação e a eletroencefalografia. Então, estas descobertas vieram corroborar para certas experiências que eu já tinha como pessoa, como ser humano, vivendo os estados de consciências diferentes do que é habitual. Então existe, para alguns pesquisadores, um eu que está instalado num organismo que é composto de células, de tecidos, de órgãos, e que tem uma funcionalidade específica, que se relaciona com um mundo de arranjos fundamentais denominados átomos, quarks e cordas. Naturalmente que existe então uma visão de que existe um eu e existe um mundo. Fora e dentro são etapas diferentes do autoconhecimento. Perceber a si mesmo, então, pode ganhar uma outra dimensão se quando se diz que mente e corpo, eles são diferentes, são de realidades diferentes, nós podemos pensar, neste momento em que movo as mãos, o que determina essa motricidade? Tem um ato de vontade? Quem é o dono dessa vontade? Quem articula a capacidade decisória? A mente se deve, então, a processos que acontecem no cérebro ou ela pode agir fora do cérebro? Há um estudo muito interessante que eu vou compartilhar com você, que é o das fendas duplas.
O que é isso? Foi elaborada uma caixa em que duas fendas foram estabelecidas nela. Através dessas fendas passa um fluxo de luz. Essa luz, ela representa um padrão numa tela. Então, quando se fez um bloqueio de uma das fendas, um novo padrão foi criado na tela. Ficou uma questão. Será que o ser humano pode, com a sua mente, fechar, bloquear a fenda? Então, foi feito um experimento em que se dividiu dois grupos, um grupo de meditadores experientes, avançados, e um grupo de pessoas não meditadoras. O que verificamos então, meu amigo, minha amiga? Verificou-se que os meditadores avançados conseguiram bloquear esta fenda. Aí vem uma questão. Se eles bloquearam com a mente agiu no cérebro? O que você acha? Claro que não. Ela agiu fora do cérebro. Há outros experimentos, como estudados por alguns estudiosos, pesquisadores, como Melvin Morse, por exemplo, que estudou a EQM, a experiência de quase morte em crianças, que relataram ter visualizado a situação em que se encontravam mesmo estando anestesiadas. Outros pesquisadores também têm trazido à tona esse experimento da experiência de quase morte em pessoas que passaram por supressão, por exemplo, da respiração. Elas ficaram algum tempo imobilizadas, inconscientes, e trouxeram relatos narrando fatos que aconteceram durante o momento em que estavam chamado inconsciente. Então, há algo que capta essa informação, que vivencia essa informação. Então, existem outros fenômenos promovidos pela consciência que ainda não temos dentro da neurociência uma capacidade de medi-los. Mas o desenvolvimento da tecnologia facilita e traz à tona novos fatos. Os cientistas estão verificando, por exemplo, através de processos de neuroimagem, que se uma área do seu cérebro, do cérebro de uma pessoa, é lesada, ela pode até mudar o comportamento dela. Então, essa relação da mente com o cérebro, neste momento, parece que realmente, se há uma alteração no processo mental, pode haver uma alteração no processo de manifestação da consciência. Outros tipos de fenômenos, como a visão remota, que uma pessoa está num lugar e ela consegue descrever e visualizar fatos, eventos, objetos em um outro lugar bem distante de onde está esta pessoa, ou o cérebro dela está. Isto evidencia que realmente temos que dar passos mais adiante, e agora nós temos boas notícias no que se refere à visão científica, que saiu de um aspecto muito mais radical, de que a ciência é a razão e é a ciência que diz que a verdade é aquela. Na medida em que houve um encontro da ciência com pessoas, está havendo esse encontro da ciência com pessoas que vivenciam ou vivenciaram estados alterados de consciência, há um maior interesse de pesquisadores dedicados, sérios, sobre os fenômenos. Não se trata mais de narrar a experiência, descrever a experiência e achar que a gente pode convencer os outros a partir disto. A ciência realmente é um caminho que possibilita que tenhamos um aval sério sobre um fenômeno. Então, a replicabilidade dos fenômenos, o estudo, a medição, a descrição, o uso de metodologia que possa esclarecer mais sobre os fatos, nos tira da ilusão de que basta narrar um fato para ele ser verdadeiro ou ser realmente peculiar, uma característica da espécie humana. No momento, eu pude verificar que há muitas pesquisas voltadas para os meditadores. Por quê? Porque muitos evidenciam
uma condição pessoal, um tipo de personalidade bem diferente ainda da maioria das pessoas do planeta. Por exemplo, eles têm mais entendimento, mais calma, mais tranquilidade, mais sabedoria para lidar com os fatos da vida, e alguns mostram realmente que eles têm outras capacidades não desenvolvidas. Estudando então a meditação e o EEG, a eletroencefalografia, pude verificar, através do relato de muitos estudiosos como Alan Watts e Daniel Goleman, que são pessoas dedicadas à meditação, também são meditadores, assim como eu, eles focaram nessas pesquisas e verificaram então o potencial desses seres. Essa potencialidade manifesta amplamente em comportamentos bem diferentes da pessoa humana comum. Uma das características bastante evidentes é que a produção de ondas gama só acontece com meditadores avançados. E isto destaca que eles conseguiram mudar a estrutura cerebral de algum modo. Então vamos verificar o seguinte: por que existem pessoas que elas podem ser a realização de um potencial humano melhor, com a qualidade muito melhor, em termos de humanidade, em termos de relacionamento consigo mesma e com o meio ambiente? Porque essas pessoas conseguem esse tipo de personalidade, esse padrão, que ainda é raríssimo na Terra. Então, poderíamos aprofundar os nossos estudos de muitos modos, mas queremos chamar a atenção para o fato, por exemplo, dos parapsíquicos, das pessoas chamadas de médiuns, que elas manifestam clarividência, telepatia, telecinésia e visão remota, como já falei, e outros relatam vivências fora do seu próprio cérebro, fora do seu corpo, relatando fatos, eventos, como eu já pude presenciar fatos de pessoas narrarem situações e depois essas situações serem constatadas. E isto é para ser estudado. Não basta a gente achar que toda a lógica da ciência dá conta disso. Então existem aquelas pessoas, aqueles pesquisadores que continuam achando que a razão dá razão, e aqui eu trago meu amigo para mostrar que se nós tivermos essa atitude de fechar os olhos àquilo que já existe e aos outros fenômenos que acontecem, independente de que queiramos acreditar ou não, o fato de não acreditarmos ou de não os aceitarmos não vai evitar que eles existam. Então, um pesquisador corajoso, que se compromete mesmo com o estudo, a pesquisa, ele vai querer investigar. E é assim que eu tenho feito, eu tenho tentado estudar mais, não só a partir dos meus experimentos pessoais, mas lidando com experimentos de outras pessoas. A psicologia integral, proposta por Ken Wilber, um grande estudioso, um grande filósofo, alerta a todos nós para espectros que a nossa consciência possa ter. Então, a consciência é uma capacidade de conhecer. E podemos conhecer mais profundamente, cada vez mais, quanto mais introspecção nós tivermos. O Buda Shakyamuni, sendo um yogi e tendo praticado bastante estas práticas yogis, resolveu sentar, parar e se escutar, auscultar, perceber o corpo, a sua mente. E a partir daí, trouxe para a humanidade contribuições que hoje estão sendo confirmadas pelas neurociências. No estudo de meditação e eletroencefalografia, pude verificar a constatação que há uma corroboração para os eventos que acontecem com esses meditadores avançados, que são considerados aqueles que têm mais de 50 mil horas de meditação. E algumas dessas pessoas são encaminhadas para o treinamento da mente com
na primeira infância. Mas o fato de a gente considerar que só eles podem alcançar essa expansão de mente capaz de interagir com os fenômenos da própria natureza, não quer dizer que nós, pessoas comuns, não possamos também investir nessa caminhada, nesse percurso de autoconhecimento, de aprofundamento da percepção. Então, hoje, com as possibilidades da neurociência, podemos, então, verificar que se uma pessoa começa a se trabalhar dedicadamente para mudar, renovar as estruturas cerebrais, já está comprovado que ela muda a mente e, portanto, muda hábitos e muda a consciência. Muda também a percepção do mundo. Eu, você, talvez mais pessoas, já paramos e já pensamos muitas vezes, olhando para o céu, que nos falta alguma coisa, que nos falta algum tipo de compreensão, que a gente sente uma saudade. Pierre Weil chamou isso de paraíso perdido e construiu um texto, que foi a tese de doutorado dele, bastante interessante, sobre as esfinges de Tebas. Então a gente pode parar e pensar se essa falta vem do isolamento que a gente estabelece como forma de vida, porque estamos presos, encapsulados numa estrutura egóica moldada pelo medo. Então, essas escolas que tentam desatar o nó do mundo, como Schopenhauer disse, elas estão buscando entender melhor essa relação do eu no mundo, eu com o mundo. Então, Amit Goswami propõe o eu quântico. O eu quântico é aquele eu que expandiu a sua consciência a ponto de interagir com os fenômenos, com o mundo, com o universo de uma outra forma. Então, vamos voltar ao ponto que trato aqui. Se mudamos as nossas redes neurais, passamos a ter uma percepção de nós mesmos e do mundo diferente, e se vamos aprofundando passo a passo, dentro do conhecimento budista existem 10 etapas de treinamento da mente, sendo que em cada uma delas existem mais 10 etapas, que é a formação de um bodhisattva completo, que é aquele ser que se desvinculou da percepção do mundo como uma projeção de si mesmo e transcendeu a esta projeção e perde essa conexão de prisioneiro. Então, se é possível nos desvincularmos de uma realidade que vivenciamos dentro de uma prisão, resgatando aqui o mito famoso da caverna de Platão, em que um grupo de pessoas viviam numa caverna voltados de costas para a direção da luz, e que foi preciso que alguém mostrasse que se havia sombra, havia luz, que a gente podia também, que se podia olhar para a luz. Então é assim a nossa temática de hoje. Podemos olhar para onde vem a luz do esclarecimento. Mas esse fenômeno de expansão da mente neste nível que estou tratando aqui, a ponto de gerar ondas gama no cérebro, é necessário um percurso. E o principal é que aprofundemos a nossa compreensão de nós mesmos, do que somos, do que fazemos, que entremos numa autoanálise profunda, não uma autoanálise com roteiro de perguntas e respostas, não, é uma autoanálise sincera, verdadeira, honesta, em que você possa atualizar seus conhecimentos, a sua imagem mental, de modo que você possa enxergar claramente
a pessoa que você está sendo naquele momento e como você interage com os outros e com o mundo. Não é somente um roteiro pronto a partir de definições e de crenças para romper, então, com os padrões impostos, como eu chamo em meu livro A Coragem de Ser Você Mesmo, as molduras da consciência. É preciso, então, o caminho do herói, como Joseph Campbell fala. O caminho do herói é transcender a vivência dentro dessa bolha, vamos falar assim, para usar uma metáfora, gota d'água. Então, dentro dessa gota d'água, o mundo é fantasioso. Mas, quando, pela expansão da consciência, nos lançamos ao mar das vivências, do conhecimento mais ampliado, da interação com esse conhecimento, nós podemos acessar conhecimentos novos, informações novas, ainda inusitadas. Se queremos, então, sair desse mundo ou mudar o que nós possamos em relação àquilo que achamos tão negativo no mundo, que é baseado exatamente no ego encapsulado, preso, viciado em emoções, viciado em pensamentos destrutivos, na competição, e partirmos para a vivência de um mundo em que haja mais cooperação, mais amor e mais compaixão, temos que procurar, de algum modo, parar de resistir ao novo, às ideias novas, aos fenômenos que se apresentam à nossa frente, para não perdermos a razão. Um ponto importante aqui é verificar que o racionalismo, o penso logo existo, chamado erro de Descartes, pelo nosso pesquisador tão querido e tão dedicado, Antônio Damasio, é ter ignorado que nós também temos uma memória organísmica, que o nosso corpo biológico, que a consciência humana, ela tem o trabalho de identificação, de percepção, e o tempo que o encéfalo humano tem é de 100 mil anos. A mente, no caso, direcionada aos primatas, tem 20 milhões de anos. Então, nosso corpo biológico de bípedes pensantes, mamíferos, ele tem uma história. Essa história está mapeada no nosso cérebro. De algum modo, a ciência está tentando chegar a um mapeamento maior através de um estudo bem recente chamado conectoma. E o conectoma, para ser estudado, precisa de um computador de 1 trilhão de megabytes. Então, o super computador está sendo criado para que possamos mapear e descobrir atividades mentais. Mas pessoas vivas estão aí, meditadores, parapsíquicos, médios, que mostram que realmente o cérebro mudou. E quando o cérebro muda, a vida muda e a realidade muda. Se nós nos dedicarmos com mais ênfase e nós falarmos também, divulgarmos os fenômenos com critério, não como uma exposição de um show ou de uma mobilização das pessoas para um engrandecimento pessoal, mas se nós divulgarmos os fenômenos que acontecem para cientistas, como o Dalai Lama reuniu um grupo de neurocientistas, reúne anualmente em Dharamsala, para discutir os fenômenos, e esses cientistas discutem os fenômenos também, junto com praticantes de meditação, a interação entre quem vive os fenômenos de expansão da mente, da consciência, e os pesquisadores que têm medidas, que têm critérios, que têm uma metodologia que se pode levar a sério e considerá-las confiáveis,
nós estaremos fazendo uma nova trajetória para o ser humano e para a humanidade. Então, se você vive experiências diferentes, não esconda, não procure se achar diferente, investigue mais, que foi o que eu fiz a minha vida, ao longo da minha vida. Procurei mais informação, procurei estudar filosofia, procurei estudar ciência e desenvolver meu aspecto também interagindo com outras pessoas dentro da área da psicologia clínica e da educação, promovendo então também uma chamada de atenção para o que é o estado de consciência ampliado, que todos nós podemos adquirir estado de consciência ampliado praticando meditação, fazendo processos de interiorização, procurando conhecer mais detalhadamente com o mundo que vivemos. No mundo tão apressado de hoje, é difícil, então, considerar se podemos alcançar estágios alterados de consciência que nos evidencie um mundo melhor dentro de nós e fora, ou sem tirando esse dentro fora, um eu-nós, a cooperação será espontânea. A humanidade poderá conviver num clima mais amoroso, porque cada um chegou a esse estágio. Mas para chegarmos a esse estágio avançado de consciência ampliada, é preciso um trabalho pessoal intenso. Então, sairmos do radicalismo que a razão é soberana, que o racionalismo determina tudo, porque a gente pode até parar e pensar, nossos pensamentos são viciados em crenças, em modos de raciocínio. A nossa lógica pode ser também bastante doentia em relação ao padrão do ego. E se nós podemos ampliar a nossa consciência e sermos pessoas, seres que possam trazer mais esclarecimentos à humanidade, ou sermos exemplos de humanidade, como grandes mestres de meditação que conheço, não haverá necessidade de termos prisões e nem tanta negatividade no planeta. Mas isso é uma utopia agora, eu estou falando neste momento, mas tenho certeza que ainda vivemos numa transição humana bastante perigosa em relação aos fatos que vemos todos os dias na mídia, nos jornais. Então, meus amigos, vamos aguardar que a ciência traga a confirmação de alguns dados e que propicie, quem sabe no futuro, desde cedo, que as crianças possam ser preparadas, trabalhadas mentalmente, como eu venho colaborando com o meu projeto de meditação para a paz nas escolas, em que os alunos adolescentes já param, pelo menos para se perceber, se sentir. Então, a meditação tem sido considerada uma via segura para o acesso a uma mente mais equilibrada. O Buda Shakyamuni deixou uma mensagem muito interessante a respeito da nossa busca pessoal. Disse ele num texto chamado Kalama Sutra: não acredite em nada que disserem a você, que você tenha lido, mesmo que o livro seja de uma autoridade, mesmo que um grande sábio tenha dito a você. Mas se você fizer experimentos pessoais e verificar neles autenticidade, então pratique este conhecimento. E assim, nós temos 84 mil métodos deixados pelo Buda Shakyamuni para que estudemos. Agora, ciência, meditadores, parapsíquicos estão numa interação mais harmônica. Então, uma grande possibilidade de renovação do ser humano e da humanidade está disponível para nós. Então, a consciência, enquanto presa a um ego, é uma gota d'água que, se vence a essa força de coesão das moléculas na superfície, cai no mar e se expande, há um oceano
de conhecimentos e de comportamentos e de habilidades e de potenciais para serem desfrutados. A consciência, no dizer de grandes pesquisadores, é uma preciosidade na existência de todos nós. Então vamos cultivar comportamentos na busca de conhecimentos que ampliem cada vez mais a nossa consciência em relação ao que somos, o que estamos fazendo aqui, para que tenhamos uma vida mais significativa em relação àquilo que já é uma essência, que é a nossa natureza intrínseca, a bondade, a compaixão e a paz, mas são potenciais que precisam ser cultivados neste corpo, porque é ele que possibilita essa vivência aqui e agora. É esse cérebro que herdamos, que temos, que possibilita essa grande transformação. Então, é, sem dúvida, uma grande oportunidade de evolução para todos nós, para a humanidade. Então, quero lembrar também que novos experimentos sobre o coração informam que o coração é outro tipo de cérebro, é uma nova espécie de cérebro. Então, fica aqui também, de novo, uma reflexão. Os mestres de meditação oriental, principalmente budistas, afirmam que o cérebro exerce um comando do corpo. A mente é a capacidade de discernir sobre as coisas, os eventos que propiciam que a gente elabore através do cérebro o discernimento. E que a mente, ela está no coração. Mas isso nós vamos conversar mais detalhadamente num outro vídeo. Aguardo as mensagens de vocês, que tenham recebido algumas bem incentivadoras e carinhosas. Muito obrigada a todo mundo. E vamos juntando esforços para que esse canal possa atuar de uma forma esclarecedora, muito longe de qualquer tipo de dogmatismo, de apriorismo, de preconceitos. Até então, o nosso próximo vídeo. Obrigada.